O que é PAD de cunho persecutório, como identificá-lo e como se defender. Este é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a este canal. Eu sou Suélia Souza, servidora pública, especialista em processo administrativo disciplinar. Ajudo o servidor a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. Se você ainda não está inscrito neste canal, aproveite para se inscrever e acionar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu publicar. E semanalmente eu estou aqui trazendo informação de interesse dos servidores públicos. Para iniciarmos o nosso vídeo de hoje e você ter uma compreensão bem mais clara, vamos entender o que é o PAD. Quando que ele é usado, para que ele serve? O PAD, o Processo Administrativo Disciplinar, ele é a ferramenta de que dispõe a administração para apurar irregularidade de servidor no exercício da função. Este PAD é previsto em lei. O que nós vamos tratar aqui hoje é o PAD de cunho persecutório. Qual é a diferença? É que o PAD normal, ele é instaurado para apurar infração disciplinar cometida por servidor no exercício da função. O PAD persecutório, ele é instaurado com o objetivo de perseguir o servidor, não de elucidar os fatos ou de encontrar a verdade real. Por isso, ele é mais perigoso ainda. Por que mais perigoso ainda? Porque o PAD normal, ele é perigoso. E por que ele é perigoso? Porque uma vez instaurado, não tem como prever o seu resultado. O PAD normal, ele é o PAD em geral. É a única forma de tirar um servidor público do seu cargo. Então, por isso, ele é uma ameaça ao cargo do servidor público. E o servidor deve conhecer todas as formas, principalmente, de evitar sua instauração. Então, vamos entender o que é o PAD persecutório. É o PAD que é instaurado com o objetivo de perseguir e punir servidor desafeto. Quer seja por motivos de cunho político, quer seja porque o chefe está incomodado com a competência do servidor, porque o servidor não quis cumprir uma ordem legal do chefe, e com isso o chefe ficou com o seu ego ferido. Tem vários motivos. E como que é o procedimento para chegar a um PAD de cunho persecutório? Normalmente, olha o que acontece. Se o seu chefe, a maioria, estou falando chefe, porque a minha experiência presidindo comissão em mais de 10 anos e depois com mais de 5 já elaborando defesa, já evidenciou que a maioria dos PAD de cunho persecutório vem do seu superior hierárquico. É ele que acaba te jogando em um PAD de cunho persecutório. Então, como que ele faz? Ele vai deixar você sobrecarregado de trabalho, vai ficar com cobrança excessiva, ele vai te pressionar muito, ele não vai te dar condições de trabalho, ele vai mudar você de setor, ele vai colocar você num lugar onde ele sabe que você não gosta. Ou seja, ele vai ter todas as atitudes que leve você a cometer alguma falta disciplinar. E uma coisa que é muito comum também no PAD persecutório é a denúncia fake. No caso, por exemplo, de assédio moral, de assédio sexual, é montado como uma denúncia fake para poder justificar a instauração do processo. E o que o servidor precisa saber sobre o PAD de cunho persecutório? Como que ele se defende nesse PAD? Para ele se defender, ele precisa participar de forma efetiva de todas as fases do processo. E como é que ele vai saber se esse PAD dele é de cunho persecutório? Ele tem algumas características. Uma delas, as provas, normalmente, em via de regra, as provas usadas não são provas documentais. Existem poucos documentos como elemento de prova em PAD persecutório. Outra característica,
Geralmente a denúncia é feita sobre alguma suposta conduta irregular de servidor. Outra característica: o meio de prova mais usado no processo persecutório é a prova testemunhal, aonde a comissão vai fazer perguntas de forma a comprovar a denúncia e não elucidar os fatos e encontrar a verdade, o que é o objetivo do PAD normal. No PAD persecutório, a comissão vai conduzir os depoimentos de forma a comprovar a denúncia, ou seja, literalmente ele é instaurado para punir o servidor, mesmo, é missa encomendada, como eu costumo dizer. Então o servidor tem que ter esse cuidado. Qual é o momento que ele mais tem que estar atento? Em todos os momentos, as fases do PAD, mas durante a oitiva de testemunha, aonde requer mais atenção do servidor acusado. Por quê? Ele precisa exercer o seu direito de contraditório lá no depoimento. Como que ele vai fazer isso? Um exemplo: se a testemunha dá uma resposta que está corroborando com a denúncia e não com a verdade dos fatos, o acusado ele tem que reinquirir essa testemunha, usar o seu direito de reinquirir a testemunha e elaborar para ela pergunta de forma a descaracterizar, tirar a credibilidade da sua resposta. Ele não pode deixar isso sem fazer neste momento. O melhor momento para você construir defesa em um PAD persecutório, como em todo, mas em um PAD persecutório principalmente, é durante os depoimentos, porque a principal prova que vai ter contra você vai ser produzida em depoimento. Então a sua defesa também, para ser mais eficiente, ela tem que ser produzida nos depoimentos. Ali que você vai exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório. E aí na hora que você for elaborar a sua defesa escrita, você tem elementos para poder comprovar que aquilo que a testemunha disse não merece credibilidade. Então o seu papel nos depoimentos é tirar a credibilidade dos depoimentos das testemunhas que estão ali para corroborar com a denúncia. Essa é a forma mais eficiente de você se defender em um PAD persecutório. E para você identificar, eu já disse quais são as características e por que ele é instaurado e qual o objetivo. Você também já aprendeu que o objetivo dele é perseguir e punir servidor público. Então, este era o recadinho que eu tinha para você hoje. Eu espero ter contribuído com os servidores para identificar o processo administrativo de cunho persecutório e saber como traçar a sua estratégia de defesa de modo a não ser penalizado de forma injusta. Se ficou alguma dúvida ainda, acesse o site www.sueliasouza.com.br, clica lá em Fale Comigo que você vai cair direto no meu WhatsApp. E aí será um prazer sanar a sua dúvida. Um beijo no seu coração e eu te aguardo no próximo vídeo.